Então, uma vez com o nosso context inicial, ou aquilo que eu chamei de rudimentar, né? Rudimentar no sentido de não implementar tudo que a gente precisa nesse início já criado, agora chegou a hora da gente criar o nosso hook. Então, a gente vai colocar aqui dentro da pastinha hook um novo arquivo que vai se chamar usecart.tsx. O usecart vai ter uma estrutura muito parecida com esse cara, que basicamente vai ser isso daqui. Tá? Eu importo os context, importo o contexto do meu contexto original, exporto esse usecart, que no caso ele vai simplesmente exportar isso daqui. Como ele está utilizando const aqui com return aqui, eu simplesmente faço isso daqui, ó, que a gente economiza espaço, economiza memória lá dentro do nosso sistema, beleza? Então, uma vez com o nosso useCart criado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso componente, que seria o componente de snack, e veja que hoje nosso botão aqui, nosso button, não está sem ação nenhuma. E o que eu vou fazer? Eu vou importar o useCart, beleza, para cá, e vou usar aquela função de contexto que é adicionar dentro do cart. Adicionar o quê? O snack que eu estou aqui dentro da minha fila. Então, basicamente, nós iremos fazer a importação. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, a importação do nosso cara aqui. Import. Ele está sendo exportado sem default, então vai ser use cart, beleza? Então ele já importou o hook. E aqui no useCart, dentro da função do componente, eu vou fazer aqui a declaração das constantes daquilo que me interessa, que no caso é const ou add. Eu vou até colocar aqui, ó, useCart, e daí eu vou utilizar o próprio nome da função. Esse carinha aqui eu já vou fechar, ele já está criado, não tem muito o que fazer. Então veja que no nosso caso ele está exportando essa função, que é a função que me interessa aqui. Então eu fiz, né, a desconstrução desse cara. Então o useCart exporta esse carinha aqui para mim. Então veja aqui, o que eu fiz? Aqui dentro eu tenho a função que adiciona. E o que eu vou fazer? Eu vou incorporar essa função aqui no evento onClick. Então veja que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, onClick, e ele vai criar aqui então uma função para mim. Eu vou criar aqui uma função, um arrow function, que a gente vai colocar aqui add snack into cart. E aqui o que ele espera? Ele vai esperar o meu próprio snack, beleza? Tá pronto? Ainda não. Ainda falta a gente colocar o uso do provider, que é basicamente aqui no nosso arquivo. Então veja, eu não tenho o snack provider, aqui a gente vai colocar o cart provider. Então a gente vai fazer o uso dele aqui, esperando que o carinha já importe aqui pra gente. Então vai ser cart provider, beleza? Fecho ele aqui, ele abre e eu vou colocar ele exatamente aqui. Então o cart provider, ele já, vou colocar só ele aqui, então ele já está sendo utilizado. Então tudo que a gente precisa agora é fazer, subir o software, subir a nossa aplicação, abrir a tela de snacks e clicar no mais e ver alguma coisa acontecer. O que vai acontecer? Por enquanto nada. Por quê? Porque no nosso caso, isso aqui eu vou fechar. No nosso caso, a função está adicionando dentro do array e não está fazendo nada, né? Eu não mostro isso em algum outro lugar, não mostro o meu array. Então, o que eu quero fazer? Quero dar um console.log com o new cart, porque o new cart ele vai mostrar para a gente qual que é a anatomia do nosso carrinho atual. Daí, uma vez com o meu navegador aberto e com o DevTools selecionado na aba console, o que nós temos aqui então? Temos os snacks, ok? Com seus respectivos botões. Então, quando a gente clica no mais, o que ele faz? Ele vai adicionar. Então, lembre-se que essa função aqui constrói um novo array. Então, ela pega o array anterior, que antes era vazio, e adiciona o seu novo snack. Então, ele tem um elemento que vai ter o seu snack atual com o quê? Com essas propriedades adicionais, porque você está estendendo o, colocando aqui a quantidade e o subtotal. Então eu tenho 1 e o subtotal de 25.1. Se a gente pegar um outro lanche aqui, por exemplo, o tradicional, agora o new cart vai conter 2 objetos. O objeto anterior, que era o artesanal, tamanho não sei o quê, e o nosso ID 3 aqui, o simples, que também não sei o quê. E vai acontecer o quê? Aquilo que eu falei para você. Se eu clicasse mais uma vez,
O que teria que acontecer? Essa quantidade aqui do tradicional, que é o elemento número 1, teria que ser atualizado para 2 e o preço dele ser multiplicado, dando então R$ 24,00 ao todo nesse subtotal. E é isso que a gente precisa fazer agora nas próximas atualizações. Ou seja, a função de adicionar, ela não só simplesmente adiciona. O que ela precisa fazer? Ela precisa ver se tem algum item desse dentro do nosso array e fazer a atualização, beleza? Se não tiver, bem, tudo bem, eu faço o acréscimo, beleza? Então é esse o ponto agora que a gente precisa fazer no nosso carrinho.